participar com você desse momento e partilhar com você a palavra de Deus. Eu peço que você tome sua Bíblia em suas mãos e acompanhe comigo a leitura que farei no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. O texto diz o seguinte: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ele a queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas levados cativos. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Passo a ler a partir do verso 18 ao 20 agora. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: Este é o despojo de Davi. Alvin Toffler, consagrado escritor do século passado, escreveu uma das obras mais conhecidas de toda a literatura, O Choque do Futuro. E nesse livro ele disse que a maior crise mundial não é a crise internacional, não é a crise de petróleo, não é a crise ideológica, é a crise da família. A família está no epicentro de uma grande batalha. Forças humanas e sobre-humanas, forças da terra e das regiões celestes, forças que emanam das cortes, dos parlamentos, dos palácios, da grande mídia, da imprensa, do teatro, da literatura, conspiram contra a família. Há um esforço deliberado para se minar as bases da família, para se destruir a família, para desconstruir os valores da família. A família está sob ataque. Quando eu olho a Bíblia, por exemplo, no livro de Jó, vejo ali a fúria de Satanás para destruir Jó e a sua família. E o ataque, obviamente, com a permissão divina e com os limites estabelecidos por Deus, atingiram 5 áreas vitais na vida de Jó: sua vida financeira, sua saúde, seus filhos, seu casamento e suas amizades. Estas mesmas 5 áreas são atingidas aqui na narrativa do texto lido.
Davi estava vivendo uma crise familiar. Seu sogro, rei Saul, insano que estava, perseguiu o genro com fúria assassina por todos os lados. Pelos desertos, pelas cavernas, pelos campos, pelas cidades. E Davi, não querendo atentar contra o seu próprio sogro, resolve buscar asilo político fora do território de Israel. Encontra então o agrado do rei Aquis, rei filisteu. E diz a Bíblia que este rei designa a cidade de Ziclag como cidade de refúgio de Davi, de seus homens e suas respectivas famílias. Certa feita, o rei filisteu marcha com o seu exército para lutar contra Saul. E Davi, a esse tempo, era escudeiro do rei filisteu, do rei Aquis. No meio da jornada, os príncipes disseram ao rei filisteu, ao rei Aquis: olha, Davi é um guerreiro, Davi é um israelita. Se ele se virar contra nós, sofreremos a cachapante derrota. A contragosto o rei dispensa Davi e os seus homens. Quando eles retornam a Ziclag, constatam que a cidade tinha sido atacada pelos amalequitas, os terroristas do deserto. Eles tinham queimado a cidade, eles tinham ferido a cidade, eles tinham saqueado a cidade, eles tinham levado cativos as mulheres, os filhos e as filhas. Quando Davi e seus homens olham essa tragédia, diz a Bíblia que ele e seus homens choraram, e Davi chorou até não ter mais forças para chorar. Seus aliados querem apedrejá-lo, querem matá-lo. Entretanto, Davi se reanima no Senhor seu Deus. Clama a Deus. Deus responde a ele. E ele parte para cima dos seus opressores e toma de volta tudo aquilo que os amalequitas haviam tirado dele. Este episódio enseja-nos lições muito oportunas no que tange à defesa da família. E eu queria aqui considerar com você dois aspectos desse texto. Em primeiro lugar, o ataque do inimigo. Esse ataque é um símbolo de todos os ataques frontais que a família tem enfrentado nos nossos dias. Tentando desconstruir a ideia de casamento conforme Deus o instituiu. Tentando destruir os papéis estabelecidos por Deus para o homem e para a mulher. Tentando confundir na mente das pessoas a sua identidade de gênero. Tentando tantas vezes minar as bases, as colunas mestras desta primeira instituição divina. E eu queria então olhar com vocês como é que é esse ataque. Em primeiro lugar, versículo 1 diz que eles tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag. E o primeiro ponto que eu destaco é que esse ataque do inimigo é um ataque implacável. Deram com ímpeto, com fúria, com sentimento de destruição. Há muitas famílias hoje sendo atacadas com armas de grosso calibre. Casamentos arruinados, filhos destruídos, famílias completamente disfuncionais, que vão se desconstruindo ao longo do caminho, deixando rastros de tragédias. Eu estava certa feita no meu gabinete pastoral em Vitória, no Espírito Santo, quando entra uma senhora ainda jovem, com lágrimas nos olhos, com um sentimento um tanto quanto abalado, um pouco transtornada. E quando ela se acalmou, eu perguntei o que está acontecendo. Ela me disse: pastor, eu sou uma mulher evangélica.
Quando eu estava saindo de casa para vir para cá, a minha vizinha pulou do 10º andar do nosso prédio e se esborrachou no asfalto. E eu perguntei, mas é por isso que a senhora veio? Ela disse, não. Eu estou aqui porque eu preciso fazer a mesma coisa. E eu não tenho coragem. E eu perguntei, mas por que a senhora quer se matar? E ela me respondeu, porque eu sou um problema. E eu perguntei, mas por que a senhora acha que a senhora é um problema? Ela me disse, porque o meu pai sempre me disse isso. E eu me casei para sair de casa, e o meu marido me disse as mesmas coisas. E eu me divorciei dele. E o meu segundo marido me diz as mesmas coisas. E eu estou no 3º casamento. E o meu marido me diz as mesmas coisas, pastor, eu sou um problema, eu não mereço viver, eu não posso mais viver. E eu disse para aquela mulher, você não é o que você pensa que você é. Você não é quem as pessoas dizem que você é. Você é quem Deus diz que você é. Você tem valor porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ainda que você tenha todas essas crises que assolam a sua alma, Jesus pode preencher o vazio da sua vida e dar significado à sua história e trazer para você uma vida abundante e superlativa. Quantas pessoas que foram atacadas desta maneira, cruelmente atacadas. Mas notem vocês que ainda no versículo 1 diz que eles tinham ferido e queimado a cidade. Você queima estruturas físicas, você fere pessoas. Há muito prejuízo econômico, financeiro, como resultado desta desconstrução da família, dessa desfuncionalidade da família. Mas o mais grave é que há muitas pessoas feridas. Feridas no corpo, feridas na alma, feridas nas emoções, feridas na honra. Há muitas pessoas que estão sorrindo por fora, mas estão chorando por dentro. Há muitas pessoas que estão no meio da multidão, mas vivendo uma dolorosa solidão. Há muitas pessoas que estão aí celebrando a vida nos happy hours da vida. Entretanto, quando botam a cabeça no travesseiro, são inundadas de dor, de angústia, de culpa, de vazio, de solidão. Eu nunca me esqueço de um congresso onde participei, onde uma enfermeira, era um congresso de médicos, e uma enfermeira muito sorridente, estava nos recebendo, era uma palestra para médicos que eu ia dar, e ela olhou para mim e disse assim, o senhor está vendo esse sorriso bonito que eu tenho? Eu disse, é claro, é impossível de não ver. Ela me disse, mas esse sorriso é uma mentira. Por trás desse sorriso, eu carrego uma alma doente, uma alma enferma. Quantas pessoas assim, feridas. Certa feita, um homem me procurou, ele era um cristão, um líder da igreja, me disse, pastor, eu gostaria que o senhor fosse visitar a minha mãe. O senhor não conhece a minha mãe? A minha mãe tem quase 80 anos, eu sou filho primogênito, desde que me conheço por gente, a minha mãe sempre foi uma mulher triste, deprimida, olhar sem brilho, já levamos a todo tipo de médico que o senhor possa imaginar, já fizemos todo tipo de exame que o senhor possa perceber, já levamos a psicólogos, a psiquiatras, ninguém identifica nada, mas ela tem uma tristeza crônica, o senhor podia orar por ela. Falei, eu vou lá fazer uma visita. Quando eu cheguei naquela casa, aquela senhora estava sentada num sofá, com um semblante abatido, com um olhar distante. Comecei a conversar com ela. Por providência de Deus, ela disse, eu quero ficar sozinha com o pastor. Os filhos se ausentaram. Ela olhou nos meus olhos e me disse, pastor, eu sofro há 60 anos. E eu perguntei, o que houve com a senhora? Ela me disse, eu traí meu noivo. Ele nunca ficou sabendo. Eu me casei, vivi muitos anos casada, sou viúva há vários anos. Mas aquele pecado está tão vivo na minha memória como se eu tivesse cometido hoje de manhã. Eu não tenho paz.
eu sou torturada pelo chicote da culpa o tempo todo. E eu confesso a vocês que eu chorei naquele dia, por perceber como o diabo mantivera aquela mulher ferida e numa masmorra emocional. Eu falei para ela da graça de Deus. Eu falei para ela do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu falei para ela da possibilidade de ter uma vida livre, de receber o perdão, de se perdoar, de ser restaurada. E ali naquela tarde, aquela mulher de quase 80 anos se rende aos pés do Salvador e um sorriso brota no seu rosto. Eu tive o privilégio de discipulá-la, de batizá-la, de acompanhá-la por quase 10 anos. Mas aquela mulher vivera 60 anos, prisioneira, ferida. Há tanta gente assim. Mas se você perceber no texto, o principal alvo do inimigo é atingir a família, porque eles feriram e queimaram, mas levaram cativos as mulheres, os filhos e as filhas. Nenhum homem pode estar bem se sabe que a sua mulher está prisioneira. Nenhuma mulher pode estar bem se sabe que o seu marido está prisioneiro. E eu não estou falando aqui daquela prisão de grades de ferro, mas daquela prisão invisível, de vícios, de manias, de hábitos, de idiosincrasias, de pecados, de vícios terríveis, que prendem num cipoal de opressão. Nenhum pai, nenhuma mãe pode estar bem sabendo que seus filhos estão nas mãos do inimigo. Quantas pessoas prisioneiras, por laços invisíveis, por grossas correntes de opressão do diabo, do pecado. Certa feita um homem me procurou e disse: pastor, eu estou comunicando ao senhor que eu vou deixar minha esposa, minhas 2 filhas, vou sair da igreja, eu quero viver uma aventura. E esse homem abandonou sua mulher, suas 2 filhas, foi viver com outra pessoa. Esta outra pessoa estava ligado à feitiçaria. E este homem, criado na igreja, membro da igreja, saiu da igreja. E começou a caminhar na direção do ocultismo. Muitas vezes eu ia fazer uma visita para ele, tinha despachos dentro da sua sala. Muitas vezes esse homem foi para os cemitérios fazer oferendas aos demônios. E eu falava com ele, e eu exortava ele, e ele não ouvia. Um dia eu contei para ele uma história que vivenciei na África do Sul. Quando nós fomos visitar a missão Quacisabanto, a tribo dos Zulus. Lá eles têm um hábito. Quando um rapaz começa a namorar com uma moça, o rapaz dá um lenço branco para essa moça. Se o namoro vier a terminar, a moça precisa devolver o lenço branco para o rapaz. Se ela não devolve o lenço branco para o rapaz, ela está dizendo que quer ser dele, quer pertencer a ele, que ele tem liberdades com ela. Nós estávamos lá quando um rapaz abusou da sua ex-namorada. Aliás, da sua namorada. E quando os pais levaram o caso às autoridades locais, perguntaram para a menina: você devolveu o lenço branco para ele? Ela disse: não. Disseram: então não podemos fazer nada. Essa é a nossa cultura. Eu disse então para aquele homem: você precisa devolver o lenço branco. Passaram 3 semanas, o telefone do meu gabinete tocou. Eu disse: pastor, corre aqui em casa. Eu quero devolver o lenço branco. Eu chego naquela casa, me assento na frente dele, e esse homem começa a tremer dos pés à cabeça. Esse homem começa a suar a ponto de ensopar a sua roupa. Eu sabia do drama e da luta espiritual que ele estava travando. Eu disse: você está pronto a devolver o lenço branco? Ele disse: pastor, eu preciso. Eu disse: então pega uma caixa e tudo que você tiver de feitiçaria dentro dessa casa, coloque aqui dentro dessa caixa. E ele começou a trazer aventais, patuás, correntes, objetos e mais objetos, e encheu aquela caixa. Eu disse: agora nós vamos para o quintal.
joguei 1 litro de álcool sobre aquelas coisas, aquelas roupas, aqueles aventais, aqueles colares, aqueles patuás. Eu disse, agora nós vamos queimar isso, como aconteceu lá na cidade de Éfeso, num gesto de rompimento com essas coisas. E ele riscou o primeiro palito de fósforo e não pegou fogo. Riscou o segundo palito de fósforo, não pegou fogo. E ele deu uma gargalhada cavernosa e disse, não vai pegar fogo. E eu disse, vai pegar fogo em nome de Jesus, porque agora eu vou riscar o palito de fósforo. Que quando eu risquei aquele palito de fósforo, o fogo pulou naquela caixa. E ele caiu com um grito desesperador, desacordado aos meus pés. E eu clamei pelo nome do Senhor Jesus. O Senhor o trouxe à consciência, com o coração quebrantado, arrependido, porque as correntes grossas foram partidas e quebradas. Quantas pessoas que estão hoje nas mãos do inimigo, precisando se arrepender, precisando ser libertos pelo poder que há no nome de Jesus. Quantas famílias prisioneiras das drogas, do álcool, do pecado, da idolatria, da feitiçaria, das obras do diabo, das obras das trevas, precisando serem libertas pelo poder do nome de Jesus, lavadas e purificadas no sangue do Cordeiro de Deus. Mas note outra coisa comigo nesse texto. Uma das armas do inimigo é jogar uns contra os outros, porque o texto nos diz que, no verso 6, que Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Esse é um grande problema nas famílias hoje. Quando surge uma situação adversa, um conflito, um ataque do inimigo, via de regra, a mulher acusa o marido acusa a mulher, os pais acusam os filhos acusam os pais. Em vez da família se unir para enfrentar o verdadeiro inimigo, gera-se uma guerra dentro de casa, onde um ataca o outro. E isso é terrível, porque quando você faz do aliado um inimigo, você faz do inimigo um aliado. Abra os olhos. Seu problema não é seu marido, seu problema não é sua mulher, seu problema não são seus filhos, seu problema não são seus pais. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Mas notem finalmente, nesse aspecto do ataque do inimigo, que está escrito no versículo 16 desse texto, que os amalequitas estavam fazendo festa, comendo e bebendo, por causa daquele grande despojo que tomaram dos filhos teus e da terra de Judá. O que o texto está querendo nos mostrar é que quando o inimigo impõe sobre nós alguma derrota e tira de nós aquilo que Deus nos deu, ele celebra isso. A grande pergunta é onde a minha, sua, nossa vida está produzindo festa? No acampamento de Deus ou no arraial do inimigo? Vocês se lembram da história de Sansão? Aquele juiz de Israel, aquele moço que era um verdadeiro gigante, cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe, nazireu, consagrado a Deus. E de como ele foi negociando princípios e valores, de como ele foi relativizando os absolutos de Deus, de como ele foi transigindo com a verdade, quebrando as fronteiras da sua consciência. Quando ele vai quebrando todos os compromissos que tinha assumido no que tange ao seu nazireado. Primeiro, procurando mel na caveira de um leão morto. Ele não podia tocar em cadáver. Segundo, dando uma festa de arromba no seu casamento, certamente regada a vinho, porque não queria ser diferente dos moços da sua época. Ele não teve peito para dizer, eu sou nazireu, eu sou diferente. Aquilo que é comum para os outros não é comum para mim. Terceiro, quando ele deita no colo de uma mulher
que vai traí-lo, que vai seduzi-lo, que vai incomodá-lo, que vai afligi-lo, até ele abrir o coração e contar o segredo de que ele não podia ter os seus cabelos cortados. Diz a Bíblia que o Espírito Santo se retirou dele, e ele se tornou um homem vulnerável. Amarraram-no, cegaram-no, levaram-no para o templo de Dagom, o deus pagão, e ali ele foi motivo de chacota, e ali eles zombaram do seu Deus, ali eles zombaram da sua fé, e aquele que deveria ser motivo de festa no arraial de Deus, estava sendo motivo de festa no arraial do inimigo. Não brinque com o pecado, não faça concessão ao pecado, cuidado com as armadilhas, cuidado com as propostas do mundo, cuidado com as seduções que estão à sua volta, querendo capturar a sua alma, para que você não seja motivo de opróbrio e motivo de festa no arraial do inimigo. Bom, mas eu não gostaria de parar por aqui, porque se eu parasse por aqui, essa mensagem seria muito negativa, talvez trazendo até angústia e desespero ao seu coração. Tem uma contrapartida, e o segundo ponto e último ponto que eu trato nesta mensagem com você é o que fazer quando você constata que há problemas dentro da sua casa, na sua vida, que o inimigo está cirandando, que há pessoas machucadas, feridas dentro da sua família, quando há pessoas flertando com a morte na sua família. O que fazer? Bom, aqui o texto vai nos ensinar o que Davi fez. A primeira coisa que Davi fez está no versículo 4. Ele chorou até não ter mais forças para chorar. Há momentos que nós precisamos chorar pela família. Os dramas da nossa família precisam recuar e ressoar na nossa alma a ponto de nos levar às lágrimas. Não de desespero, mas de luta. Qual foi a última vez que você chorou pela sua família? Qual foi a última vez que você verteu lágrimas pela sua família? Como Ambrósio, certa feita, disse acerca de Mônica, mãe de Aurélio Agostinho, um filho de tantas lágrimas jamais poderia perecer. Eu não sei quantos de vocês conhecem o ministério de Tim Simbala, pastor da Igreja Batista do Brooklyn, uma igreja mundialmente conhecida. Ministério de música notório em toda a América. Uma igreja que crescia a olhos vistos. Um dia o pastor Tim Simbala chegou em casa, e sua filha primogênita adolescente disse para ele: papai, eu não quero saber do seu Deus, eu não quero saber da sua igreja, eu quero sair de casa, eu quero curtir a vida. O pai pediu, o pai insistiu, o pai chorou, nada adiantou, aquela menina botou uma mochila nas costas e saiu de casa. Pastor Tim Simbala pensou em abandonar o ministério. Disse: meu Deus, eu não tenho estrutura emocional para lidar com isso. Um dia um colega dele ligou para ele e disse: pastor Tim Simbala, esquece essa menina. Ela não está nem aí com você, toca a sua vida, toca o seu ministério. Mas como é que um pai pode desistir de uma filha? Como é que uma mãe pode desistir de um filho? Ele registra num dos seus livros que certa feita ele estava numa vigília de oração na igreja, quando levanta uma irmã e diz: pastor Tim Simbala, a nossa igreja nunca chorou pela sua filha. A nossa igreja nunca levantou um clamor em favor da sua filha. E ele diz que naquela noite de vigília, todos deram as mãos, fizeram um grande cordão ao redor dos bancos da igreja. E começaram a chorar e a clamar a Deus em favor daquela menina. Ele diz que aquele tempo se transformou numa sala de parto, de dores, de gemidos, de soluços. Quando ele retornou para casa, no romper do dia, ele disse para sua esposa: querida, eu não tenho dúvidas de que Deus libertou a nossa filha nesta manhã. 2 dias depois, bem de manhã, a campainha tocou. A mãe foi à porta atender, era sua filha em lágrimas. E ela entrou, foi ao quarto onde estava seu pai, agarrou nas pernas do seu pai e disse: papai, por favor, me conte o que aconteceu há 2 dias de madrugada. Me conte, por favor. Eu estava em casa dormindo quando eu fui acordada e tomada por convicção de pecado.
Escamas caíram dos meus olhos e eu reconheci que eu estava embrutecida. Eu quero dizer para o Senhor, papai, que eu estou de volta para Deus, eu estou de volta para minha família, estou de volta para minha igreja. Jesus libertou minha vida. Chore pelos seus filhos. Não desista dos seus filhos. Você não gerou filhos para a morte, você não gerou filhos para o cativeiro. Seus filhos são herança de Deus. Seus filhos são preciosos para Deus. Nunca desista deles. A segunda coisa que Davi fez, está escrito, versículo 6. Ele se reanimou no Senhor seu Deus. Eu fico imaginando essa cena. Davi tinha 600 homens guerreiros com ele. Eu imagino Davi como pastor de uma igreja de 600 membros. Todos eles queriam apedrejar Davi. Todos eles queriam matar Davi. Todos eles estavam revoltados com Davi por causa dos seus filhos e de suas filhas. Eu fico me imaginando um pastor assim. Todos os membros da igreja contra você. Será que a gente sucumbiria? Diz a Bíblia que apesar dessa crise, apesar desta oposição, apesar de ver já seus filhos, suas filhas, suas mulheres nas mãos do inimigo, ainda Davi tem oposição interna, doméstica, é fogo amigo. Apesar de tudo isso, diz a Escritura, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Parece que está tudo perdido, mas quando você se volta para Deus, ainda há esperança. Não jogue a toalha, não desista, não retroceda, não abra mão de lutar, não abra mão de vencer, não abra mão de ver um milagre de Deus acontecer na sua vida e na sua família. Davi não se reanimou porque ele era forte. Davi não se reanimou porque ele tinha muita gente do lado dele. Davi não reanimou-se porque o inimigo era fraco. Davi não se reanimou porque tinha uma estratégia de guerra. Não, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. O Senhor é a nossa esperança. Para Ele não tem causa perdida. Para Ele não tem vida irrecuperável. Para Ele não tem família que não possa ser curada, liberta e salva. Não desista da sua família. Mas em terceiro lugar, Davi não se reanima com força carnal, com bravatas humanas. Diz o texto que ele se reanimou no Senhor seu Deus e buscou a Deus em oração. A nós na nossa vida que só vão ser desatados com oração. Não é com discussão, não é com briga, não é discutindo direitos, não é nos defendendo, não é buscando as barras dos tribunais para resolver os problemas. Há problemas na nossa vida, na nossa casa, que só vão ser desatados com oração, oração, oração. A oração de Davi talvez foi uma das mais simples da Bíblia, uma das mais curtas. A oração de Davi consistiu apenas numa pergunta: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? O que essa oração significa? O que está por trás? Trocando em miúdos, o que Davi está dizendo é o seguinte: Deus, eu estou levando de goleada do inimigo. Eu vou aceitar passivamente a decretação dessa derrota ou eu vou reagir? E Deus responde a oração. E Deus respondeu a Davi, diz: persegue o inimigo, Davi, porque tudo que ele tomou de você, você vai trazer de volta. Agora preste atenção. Diz a Bíblia que quando Deus responde a oração, Davi não cruza os braços. Davi parte para a batalha. E a batalha é tão renhida que 200 homens ficaram para trás de cansados que estavam. Mas se você tem a promessa, você vai em frente. Se você tem a promessa, você não desiste. Se você tem a promessa, você não abre mão da vitória. E diz a Bíblia que Davi foi, que Davi venceu, que Davi tomou tudo de volta. As coisas pequenas, as coisas grandes, os filhos, as filhas, as mulheres. Tudo Davi tornou a trazer de volta. Não deixe nada do que Deus lhe deu nas mãos do inimigo. Talvez o diálogo na sua casa. Talvez a sua vida devocional.
Talvez aquele amor, o primeiro amor que incendiou a sua vida, que alegrou a sua alma, ou onde você era aquele crente zeloso que amava a palavra, que amava a oração, que amava a casa de Deus, que amava falar do Evangelho de Cristo, que era um embaixador, e hoje talvez você está com o seu coração apagado, não tem brilho nos olhos, não tem fogo no coração, não tem entusiasmo na alma. Em nome de Jesus, retome o melhor daquilo que Deus já fez na sua vida. Eu gostaria de concluir dizendo a vocês que nós não podemos fazer concessões quando a nossa família é atacada. Eu recordo, e você se lembra disso, de como o faraó no Egito tentou reter o povo na escravidão. Ele fez 4 propostas para Moisés, porque ele não queria que as famílias ficassem libertas, que o povo saísse da amarga escravidão, da servidão. Primeira proposta: adorem a Deus aqui mesmo. Êxodo 8, 25. Sirva a Deus no Egito mesmo. Para que ir embora? Mas Egito era lugar de escravidão. E Deus nos chamou para a liberdade. Moisés recusou essa proposta. A segunda proposta está lá em Êxodo 8, 28. Tá bom, vocês querem ir embora? Podem ir, mas não vão longe não, fiquem aqui, por perto. Vão ser bons vizinhos. Quando sentirem saudade, passem por aqui de novo. Não vá com tanta sede ao pote. Não seja um crente tão radical. Curta o melhor do Egito e o melhor da liberdade de vocês. Moisés rejeitou essa proposta. Não, nós estamos saindo e vamos embora. Aqui não é nosso lugar. Faraó então vem com a terceira proposta. Capítulo 10, verso 11. Tá bom, vocês podem ir embora. Os de cabecinha branca vão embora. Os jovens ficam. Vocês servem a Deus, os filhos de vocês ficam no Egito. Essa é a ideia perigosa de que lugar de jovem curtir a vida é no mundo, que a juventude passa. Eu quero dizer a você, jovem, a você, adolescente, que o lugar de jovem e adolescente curtir a vida é na casa de Deus, é na presença de Deus, porque só na presença de Deus tem plenitude de alegria. Mas aí o faraó partiu para a última proposta. Capítulo 10, versos 24 a 26. Tá bom, vocês vão embora. Os rebanhos de vocês ficam. Vocês servem a Deus, o dinheiro de vocês serve ao Egito. É a ideia de que você pode servir a Deus desassociado daquilo que você tem, ou daquilo que Deus lhe deu. A resposta de Moisés é fenomenal. Moisés respondeu assim para Faraó: Faraó, você quer os nossos rebanhos? Pois nenhuma unha ficará no Egito. Nenhuma unha. Até hoje eu não sei muito bem para que serve uma unha. Mas Moisés está dizendo, tudo que Deus nos deu, nós vamos colocar a serviço de Deus. Nada vai ficar no Egito, nada vai ficar nas mãos do inimigo. Nós precisamos de poder. Nós precisamos de graça para caminharmos vitoriosamente, apesar do ataque frontal que a família está enfrentando, apesar do mundo hostil em que vivemos, apesar de todas as forças ocultas e reveladas que conspiram contra a nossa família, nós precisamos clamar aos céus e pedir poder para que a nossa família seja para a glória de Deus. Uma família unida, uma família coesa, uma família cheia da graça, uma família cheia do Espírito Santo, uma família que vai ser instrumento nas mãos de Deus para abençoar a sociedade presente. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus nos reanime, que Deus nos levante, que Deus nos restaure e que a nossa família esteja totalmente nas mãos do Deus vivo e que
tudo que o inimigo tomou de nós, nós possamos trazer de volta para que nós celebremos ao Senhor. O território onde o inimigo celebrava vai ser o território das nossas mais esplêndidas vitórias para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Deus abençoe o seu coração. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Quero repartir com vocês, está em Marcos capítulo 14, está escrito assim: dali a 2 dias, era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam Jesus à traição e o matariam depois da festa, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. Amém. Bom, o contexto desta passagem está muitíssimo claro. 2 dias antes da Páscoa. A Páscoa era a maior festa de Israel. A Páscoa apontava para aquele momento histórico da libertação de Israel da amarga escravidão do Egito. A Páscoa era a alegria dos judeus e o terror dos romanos. Isso porque na Páscoa a população de Jerusalém quintuplicava. E os romanos tinham medo de alguma rebelião. Tanto é fato que na Páscoa a residência oficial do governador se transferia de Cesareia Marítima para Jerusalém. Vocês bem sabem que Pilatos não tinha seu palácio em Jerusalém. O palácio de Pilatos era em Cesareia, com toda a sua estrutura política e militar. Mas na Páscoa, o governador transferia todo esse aparato militar de Cesareia para Jerusalém. Inclusive, o próprio tetrarca da Galileia, que era Herodes Antipas, também mudava de residência para Jerusalém, porque os seus súditos vinham para Jerusalém. Pois bem, é nesse período da Páscoa, que diz a Bíblia, que as autoridades máximas de Israel tramam, urdem, planejam, orquestram a prisão de Jesus à traição para matá-lo depois da festa, depois que o tumulto havia acabado. Mas esse texto está registrado também em Mateus 26, em Lucas 22 e em João 12. E em Mateus 26, nós somos informados que 2 dias antes da Páscoa, foi Jesus quem disse para os seus discípulos que ele seria preso, para ser morto, para ressuscitar ao 3º dia. Então você conclui o seguinte: quando os homens pensam que eles estão no controle da situação, eles estão apenas cumprindo uma agenda estabelecida por Deus. Quem está no controle é Deus. Quem tem as rédeas da história é Deus. Agora notem comigo que na mesma ocasião em que as autoridades de Israel planejam a prisão e a morte de Jesus, ali muito próximo, 9 quilômetros de Jerusalém, estava a aldeia de Betânia, e uma família prepara uma festa para Jesus. Jesus é esse personagem que provoca reações tão adversas, amado por uns, odiado por outros.
adorado por uns, rejeitado por outros, acolhido por uns, rechaçado por outros. Mas o que me chama a atenção é que esse jantar que foi preparado para Jesus em Betânia acontece na casa de Simão, e a Bíblia o adjetiva, Simão o leproso. Quem é Simão? Eu não sei. Eu não sei se é o marido da Marta, se é o pai da Marta, se é um amigo da Marta, porque a Bíblia diz que Marta está servindo nesse jantar, que Lázaro, recém-ressuscitado, está à mesa com Jesus, mas eu não sei quem é esse Simão. Bom, eu já aprendi uma coisa: onde a Bíblia não tem voz, nós não deveríamos ter ouvidos, então é melhor não cogitar. Pois, um fato ainda me chama a atenção, é que esse homem é chamado de Simão o leproso. A pergunta que eu faço a vocês é esta: esse homem ainda era leproso? E a resposta insofismável e categórica é esta: é claro que não. E por que você sabe disso? Porque se fosse leproso, ele não podia ficar em casa, ele não podia dar um banquete, ele tinha que estar num leprosário. Mas então por que o evangelista relata o fato de que o jantar aconteceu na casa de Simão o leproso e não na casa de Simão o ex-leproso? Para nos ensinar uma verdade muito importante, a verdade que você não deve rotular pessoas. Sabem por quê? Rótulos ficam. Você não deve marcar gente, você não deve impor uma tatuagem existencial a uma pessoa. Sabe por quê, irmãos? Às vezes o rótulo fica quando ele já não precisa mais ficar. A pessoa que estava cativa foi liberta, a pessoa que estava doente foi curada, a pessoa que estava perdida foi salva, mas o rótulo fica. É curioso que nesse jantar, quem se destaca é uma mulher. É uma mulher. No registro de Mateus 26, essa mulher é incógnita. No relato de Marcos 14, o texto que lemos, essa mulher também não tem nome. No relato de Lucas 22, também essa mulher não tem nome. Ela é incógnita. Mas em João 12, o outro texto paralelo, essa mulher tem nome. Essa mulher é Maria, irmã de Marta e Lázaro. É curioso que Maria só aparece 3 vezes na Bíblia. 3 vezes. E nas 3 vezes que Maria aparece na Bíblia, ela está aos pés de Jesus. A primeira vez, em Lucas 10, aos pés de Jesus para aprender. Jesus estava na sua casa. E Marta estava muito aflita, ansiosa, correndo para lá e para cá, talvez preocupada com a refeição que devia servir a Jesus, enquanto Maria estava quedada aos pés de Jesus para aprender. Isso irrita Marta. Aponta Marta chamar a atenção até de Jesus: não vais falar aí com a minha irmã para se mexer, para se levantar e vir aqui me ajudar? E Jesus diz a Marta assim: Marta, Marta, andas ansiosa e preocupada com muitas coisas, uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aos pés de Jesus para aprender. A segunda vez que Maria aparece na Bíblia é para chorar. Está lá em João capítulo 11. Ela está chorando aos pés de Jesus, a dor do luto. E sabe, irmãos, a dor do luto atinge todos nós. Num tempo ou noutro da vida, esta dor assola o nosso peito. E o único lugar onde nós encontramos consolo, refrigério e bálsamo para superar a dor do luto é aos pés de Jesus, aquele que é a ressurreição e a vida. Mas a terceira vez que essa mulher aparece na Bíblia é nesse texto e nos seus textos correlatos, e mais uma vez ela está aos pés de Jesus para agradecer. E a pergunta é: agradecer o quê? E o contexto é por demais eloquente para deixar dúvidas. Agradecer o maior milagre público de Jesus, a ressurreição de Lázaro, seu irmão. E aqui há um fato que merece destaque. Quando Lázaro adoeceu,
Jesus não estava em Betânia, ele estava numa outra região, um dia de viagem de Betânia a essa região. Quando Marta e Maria chamam um mensageiro e dizem assim para ele: vai lá, comunica a Jesus o seguinte recado: está enfermo aquele a quem amas. Não vale mais nada, só isso é suficiente. Não precisa dizer, vem depressa, tem urgência, preciso de ajuda. Só desse recado: está enfermo aquele a quem amas. Sabe por quê? Porque quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Agora notem comigo, quando o mensageiro chegou, Jesus disse para os seus discípulos assim: Lázaro morreu. Morreu que horas? Enquanto o mensageiro se dirigia para onde Jesus estava. Só que Jesus mandou um recado estranho para Marta: vai lá e fala para Marta que esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Se o cara gastou um dia para ir e outro dia para voltar, quando chega, Lázaro não só está morto e sepultado. E aí o camarada chega atabalhoadamente e diz assim: ô Marta, Jesus mandou falar que esta enfermidade não é para a morte não, é para a glória de Deus, mas o Lázaro está morto e sepultado. Aí Jesus fica mais 2 dias onde estava. Se ele gastou um dia para ir, um dia. Jesus fica mais 2 dias, 3 dias. No 4º dia Jesus vai. Quando ele vai, Lázaro está morto e sepultado há quanto tempo? 4 dias. Por que Jesus esperou o 4º dia para ir? Indiferença? Falta de amor? Insensibilidade? Não. Havia uma crença entre os rabinos judaicos que um morto podia ressuscitar, e tinha relato de ressurreição, por meio de Elias, por meio de Eliseu. O próprio Jesus já tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim e a filha de Jairo. Mas havia uma crença entre os rabinos que um morto podia ser ressuscitado até o 3º dia, Deus usando um personagem piedoso para fazer esse milagre. Mas a partir do 4º dia, impossível. Só o próprio Deus em pessoa podia descer e fazer esse milagre. Pois Jesus espera até o 4º dia, para que a nação de Israel se rendesse a essa verdade absoluta de que ele não era apenas um grande homem, mas o próprio Deus entre os homens. Agora Maria está aqui aos pés de Jesus para agradecer esse milagre. E diz a Bíblia que Jesus estava reclinado à mesa, Lázaro está do seu lado, o Simão, o leproso, que não era mais leproso, também à cabeceira da mesa, junto com Jesus e outros convidados, muito provavelmente os discípulos. E Maria vem trazendo um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra ornamental, contendo, diz o texto, um perfume preciosíssimo. Olhe o grau superlativo. Feito de uma essência. Que essência? Nardo. Que tipo de essência? Nardo puro. Diz Mateus 26 que esse vaso está cheio. E diz João 12 que tem dentro desse vaso que está cheio 1 libra de perfume. O que é 1 libra? 1 litro tem 2,2 libras. Portanto, se esse vaso está cheio e ele tem 1 libra, quer dizer que esse vaso tem aproximadamente meio litro, meio quilo de perfume. E diz o texto que ela vem com esse vaso, se aproxima de Jesus, quando se coloca atrás dele, quebra esse vaso, todo esse meio litro de perfume cai na cabeça de Jesus, escorre sobre o corpo de Jesus, como que embalsamando-o antecipadamente para a sepultura, chega aos pés de Jesus, e diz que Maria solta os cabelos, enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, e toda a casa é tomada por esse perfume. Então, isso provoca uma reação imediata dos discípulos. Para que esse desperdício? Para que esse desperdício? Poderia se vender esse perfume por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E diz a Bíblia que
Jesus precisa sair em defesa de Maria, dizendo assim: por que a molestais? Deixai-a, ela praticou uma boa ação para comigo, ela fez o que pôde, ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, em todo o mundo onde for pregado o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então, eu queria que você, com a Bíblia aberta comigo, olhasse aqui 8 lições que Maria vai nos ensinar. 8 lições que nós vamos aprender aqui com Maria. Primeiro, olha comigo o versículo 8, parte A. Ela fez o que pôde. Sempre que eu leio esse texto, eu pergunto a mim mesmo: meu Deus, eu estou fazendo para Jesus o que eu posso? Eu estou fazendo tudo o que eu posso? Porque às vezes nós fazemos, mas fazemos relaxadamente. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos de todo o coração. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos o nosso melhor. Ela fez o que pôde. O que é que você está fazendo para Jesus? Como é que você está fazendo o que está fazendo para Jesus? Você está fazendo com excelência? Com zelo? Com dedicação? Com esmero? Você está fazendo o que você pode? Eu gosto muito de história da igreja, pastor Luciano, porque aprendi que a história será a sua pedagoga, ou então será a sua coveira. Se você não aprender com a história, você repete os erros dela. E aconteceu um fato muito interessante na Alemanha, no dia 23 de setembro de 1723, às 11 horas da manhã, um homem chamado Ludwig van Zinzendorf começa uma reunião de oração na Alemanha, que durou 100 anos, ininterruptamente. Esse movimento chamado de Morávios, ou movimento moraviano, desperta na Alemanha o mais importante movimento de oração e de avivamento e de obra missionária da Alemanha, a ponto de 25 moravianos, sendo pobres, sustentarem um missionário fora da Alemanha. Alguns deles, não tendo dinheiro para enviar para a obra missionária, se vendiam como escravos, para comprar passagem de ida para os povos mais longínquos, para passar o resto dos seus dias lá, trazendo e levando a esperança do evangelho para aqueles povos. Quando eu escuto um relato desse, eu pergunto para mim: meu Deus, eu estou fazendo o que eu posso? Eu estou fazendo tudo o que eu posso? Pois Maria fez o que pôde. Segunda lição que eu aprendo com Maria, olha comigo o versículo 3, ela fez o seu melhor. Irmãos, nós precisamos entender essa questão aqui. Essa essência chamada nardo não tinha em Israel. Essa era uma essência raríssima e caríssima, só encontrada na época nas cordilheiras do Himalaia, de um arbusto seco moído, que era transportado em lombos de camelos. Para vocês terem uma ideia o valor disso, esse perfume foi avaliado em mais de 300 denários. Ora, preste bem atenção, se esse vaso de pedra tinha meio litro, meio quilo de perfume, e se ele foi avaliado em mais de 300 denários, significa que aproximadamente cada grama desse perfume custa um denário. O que era um denário? Era o salário de um trabalhador de um dia inteiro. Você já pensou que você trabalhar um dia inteiro para comprar 1 grama de perfume? Uma gota de perfume? Agora pense comigo. Eu sei que vocês gostam de perfumes caros. Eu sei disso, porque eu gosto também. Agora, quando você compra um perfume caro, como é que você usa? Me fala aí. Você usa com muito zelo e cuidado, não é não? É uma gotinha só, talvez aqui um pouquinho atrás da orelha, só em dias especiais, e você diz assim para você mesmo: esse perfume tem que durar pelo menos 1 ano. Agora notem vocês que Maria não abre o perfume, ela não abre o vaso, ela quebra o vaso. A pergunta é: por que ela quebra o vaso? Porque ela está dizendo assim: eu não quero que sobre nenhuma gota,
tudo que eu tenho, eu quero colocar a serviço de Jesus. Eu quero colocar o melhor que eu tenho a serviço de Jesus. O meu melhor. Agora notem, tem horas que eu fico a pensar que aqueles que não conhecem a Deus como nós conhecemos, são mais zelosos em servir aos seus ídolos do que nós o somos em servir ao Deus da nossa salvação. Eu estava pregando em Porto há 3 anos, e fomos visitar, tinha eu e as pessoas que nos recebiam lá, a cidade de Águeda, perto de Coimbra, e nós viajávamos, quando vimos caravanas e mais caravanas a pé, andando pelo asfalto, e eu perguntei, o que essas pessoas estão fazendo? Aonde elas estão indo? Me responderam, elas estão indo a Fátima, pagar promessas. E eu perguntei, mas a que distância elas estão andando a pé? Me responderam, a mais de 300 quilômetros. Sabe o que eu pensei na hora, pastor Luciano? Tem muito crente que deixa de ir à igreja, morando na rua da igreja, no bairro da igreja, na cidade onde está a igreja. Se está chovendo, não vai porque está chovendo. Está calor demais, não vai porque está fazendo muito calor. Está frio demais, não vai porque está fazendo muito frio. Se o seu time estiver jogando a decisão do campeonato, não vai porque tem que assistir o jogo. E aí, sabe o que acontece? Aqueles que não conhecem a Deus se tornam muito mais zelosos em servir aos seus ídolos do que nós em servirmos ao Deus da nossa salvação. Maria fez o seu melhor. Terceira lição, Maria fez sacrificialmente. Porque uma pergunta que você deve fazer é essa, eu não estou entendendo uma coisa, uma moça pobre, de uma família pobre, de um país pobre, dominado por um império estrangeiro, investir 1 ano de trabalho num frasco de perfume? Você não vê isso em lugar nenhum. Para você entender o que está acontecendo aqui, você precisa entender a cultura judaica, porque esse perfume não se achava numa loja de perfumaria. Esse perfume era comprado gota a gota, grama a grama, ia sendo acondicionado nesse vaso de pedra, pouco a pouco, para o dia mais sonhado, mais desejado, mais esperado, mais amado da história dessa moça, que era o dia das suas núpcias, o dia do seu casamento. Ela abre mão daquilo que tem mais valor para ela, daquilo que tem mais significado para ela, daquilo que tem mais valor para ela, porque ela quer dar algo para Jesus de forma sacrificial. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você fez uma oferta sacrificial para que o nome de Jesus fosse glorificado? Qual foi a última vez que você foi generoso com Maria? Dar não só o seu melhor, mas dar de forma sacrificial. Eu li um livro há 2 anos, e nós discutimos esse livro no encontro de líderes da Luz para o Caminho, lá nos Estados Unidos, e o título do livro é exatamente isso, generosidade. E o autor foi muito feliz, penso eu, na introdução do livro, para nos ensinar o que é generosidade. E ele diz o seguinte: você quer aprender a ser generoso? Você vai fazer o seguinte, conselho para vocês, viu? Passe num supermercado ou numa loja que vende material de adorno doméstico, compre um vaso, tá bom? Um vaso de vidro. Se você for mais requintado, pode ser cristal também, não tem problema. Só que você não vai botar flor nesse vaso, você vai botar terra, para todo dia você passar por lá, deixa na sala, passar por lá e dar uma olhada no vaso, para lembrar você 2 coisas. Primeiro, de onde você veio? Você veio do pó. Para onde você vai? Você vai voltar para o pó. Agora, do pó que você veio, você não trouxe nada. Para o pó que você vai, também você não vai levar nada. Você entrou nu e vai sair nu. Não tem gaveta em caixão.
nem caminhão de mudança e enterro. Então, se você não trouxe nada e se você não vai levar nada, sabe o que significa? Você não é dono de nada. Sabe quem é dono? É Deus. Quem eu sou? Apenas mordomo do dono. Agora, o dono é generoso. E se você é mordomo do dono e a Bíblia diz que você tem que ser fiel nessa mordomia. Agora, como é que você vai ser mordomo? Você vai ser fiel ao dono, já que você é mordomo do dono? É sendo generoso com o que é do dono, porque o dono é generoso. Sabe por que você e eu temos dificuldade de sermos generosos? É porque nós temos a síndrome de dono. Se eu acho que eu sou dono, é meu, para o meu deleite, para o meu prazer, para mim e para mim. Mas se eu entendo que eu sou mordomo do dono e o dono é generoso, então eu não tenho mais dificuldade de entender que eu devo ser generoso com aquilo que é do dono. Mas deixa eu contar uma ilustração que marcou muito a minha vida mês passado. Eu já conhecia essa história, mas não conhecia tão direitinho. Estava pregando um congresso da Juvep, na Igreja Batista Central de João Pessoa. E o pastor Sérgio, que é o presidente da Juvep, me contou essa história com mais detalhes. A Igreja Batista Missionária de Itaporanga, sertão da Paraíba. A igreja tinha um programa de rádio que atingia toda a região, mais de 40 mil pessoas. E a igreja passando uma dificuldade muito grande lá no sertão. Não conseguiu pagar o programa durante 2 meses, ficou inadimplente. E então o pastor da Igreja Batista Missionária recebe um recado da emissora: o senhor paga até segunda-feira ou nós vamos cortar o programa. E o pastor, domingo à noite, chega para a igreja e faz um desafio: meus irmãos, nós precisamos dar um jeito. O programa vai ser cortado se nós não pagarmos até amanhã os 2 meses que estamos em atraso. Fez um desafio à igreja. Não era um valor alto não, mas um valor que a igreja não tinha. Terminado o culto, um casal de meieiros, acho que todos vocês sabem o que significa meieiro aqui, não sabe? Uma palavra comum para vocês também. Alguém que trabalha na propriedade de outra pessoa e tudo que ela planta e colhe, ela tem que dividir 50% para ela e 50% para o dono da propriedade. Então estava lá o Sotota e a dona Lourdes, meieiros, moravam na roça, 6 quilômetros da cidade, voltando a pé para casa, 6 quilômetros. 6 quilômetros. Enquanto voltava, a dona Lourdes disse assim para o Sotota: ô Tota, nós temos que ajudar, o programa não pode sair do ar, tem tanta gente sendo abençoada por esse programa, nós temos que fazer alguma coisa. E o Tota disse para a dona Lourdes: mas Lourdes, não, filha, nós não temos nada para dar, vamos fazer o quê? Caminhavam, pensando, orando. Lá pelas tantas, a Lourdes disse: ô Tota, nós vamos dar o nosso melhor, nós vamos dar sacrificialmente. Como assim, Lourdes? Nós vamos dar o galo. O melhor que nós temos é o galo. Tem várias galinhas, mas só tem um galo. Nós vamos dar o nosso melhor, o galo, nós vamos dar o galo. O Tota concordou. Segunda-feira, bem de manhãzinha, a Lourdes botou o galo, botou debaixo do braço. 6 quilômetros para a cidade. Bateu na casa pastoral, disse: pastor, vim trazer nossa oferta para o programa não sair do ar. O pastor pegou o galo na mão e falou: meu Deus, pensou assim: o que eu vou fazer com esse galo? O que eu vou fazer com esse galo? Pensou: vou fazer uma rifa. Aí pensou: não vai pegar bem fazer rifa. Aí um irmão da igreja falou: pastor, vamos fazer o seguinte, vamos botar esse negócio aí nas redes sociais. Vocês conhecem o pastor Jeremias Pereira, que investe há muitos anos no sertão. No domingo, o Jeremias lê esse e-mail que chega na caixa de e-mail dele, da mulher que deu o galo. E aí ele fez um apelo na igreja, 8ª igreja de Belo Horizonte. Sabe o que aconteceu? Levantaram uma oferta no culto para manter o programa 2 anos. Ligaram para o pastor, disse: pastor, fique tranquilo, daqui 2 anos o senhor não tem mais preocupação com o programa, estamos bancando o programa 2 anos. Aí o pastor Jeremias vai pregar lá no Canadá, ele pastor Seni Tavares, chega lá, conta a história da mulher do galo. Aí a igreja perguntou assim: nós queremos saber o que a dona Lourdes está precisando, qual o sonho dela? Aí disse assim: o sonho da dona Lourdes é ter uma geladeira, para beber uma aguinha gelada nos calores escaldantes do sertão,
fazer chup-chup, vender, pegar uns trocos, um fogão novo que ela não tem. Aí levantaram uma oferta no culto, falaram, vai lá, compra a geladeira para Dona Lourdes, um fogão novo, bota na casinha dela. Aí outra igreja, conhecendo essa história, pergunta se eu quero saber como é que é esse negócio da Dona Lourdes trabalhar meia. Olha lá a terra lá, quanto custa? Vão comprar a terra e dá para ela. Comprar o sítio. Passar a escritura para o Sotota da Dona Lourdes. Outra igreja ficou sabendo disso. Quer saber como é que é essa terra, como é que planta, como é que colhe, como é que cultiva essa terra. Vamos mandar um engenheiro agrônomo lá, vamos cuidar dessa terra, vamos irrigar essa terra para que ela produza muito. Fizeram isso. Aí o pastor Jeremias estava pregando em Nova York, contou a história da mulher do galo. Aí alguém perguntou, você quer saber como é que está a casa da Dona Lourdes? Não, ela mora numa casa de chão batido ainda. Falei, então nós vamos lá, construir uma casa grande, bonita, espaçosa, e mobiliar a casa para ela. Daqui a pouquinho um repórter da mais importante revista cristã do mundo, Christianity Today, escuta a história da mulher do galo. Pega um avião em Nova York, desce em João Pessoa, pega um carro e vai a Itaporanga para ouvir a Dona Lourdes Sotota e escrever um artigo na Christianity Today para que esta história percorresse o mundo. Dona Lourdes não deu para esperar nada em troca. Ela não deu galo para receber um galinheiro de volta. Ela deu sacrificialmente. Quarto lugar. Quarta lição que nós vamos aprender com Maria. Maria fez o que pôde, ela fez o seu melhor, ela fez sacrificialmente. Quarto lugar, ela fez apesar das críticas. Irmãos, eu sou pastor há 36 anos. Eu nunca vi alguém se levantando para fazer algo de importância para o reino de Deus, sem enfrentar críticas. Quem tem medo de críticas não serve a Deus. Quem tem medo de críticas está mais interessado na aprovação e aplauso dos homens do que na aprovação de Deus. Olha comigo as críticas que ela enfrentou. Primeiro, versículo de número 4. Indignaram-se alguns entre si, diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Quem são esses alguns aqui? Quem? Os discípulos. A liderança da igreja. Os apóstolos. Que deviam estar felizes com Maria, ou imitando o exemplo de Maria, estão indignados contra Maria. Mas notem comigo, eles não estão indignados com o que ela está fazendo. Eles estão indignados para quem ela está fazendo. Se fosse para os pobres, aí tudo bem, mas para Jesus, não, aí é um desperdício. Veja o versículo 5, a segunda crítica. Olha aí comigo. Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Vocês conhecem esse negócio chamado de murmuração? Aqui em Maringá não deve ter isso, tem? Na IPVO com certeza não tem mais. Sabe o que é murmuração? Que é negócio que azeda o ambiente. Mas eles não estão murmurando, não, eles estão murmurando contra ela. Sabe qual é o argumento? Se nós vendêssemos esse perfume, e sabe quem está puxando essa fila de argumento? Um homem chamado de Judas Iscariotes, entendido de grana. E é nesse contexto que a Bíblia diz que ele era ladrão, que ele estava interessado coisíssima nenhuma em filantropia, ele estava interessado em pegar essa grana. E ele ficou tão frustrado com Maria, porque derramou todo esse perfume para embalsamar antecipadamente o corpo de Jesus, que ele sai dessa casa para ir lá e vender Jesus por 30 moedas de prata. Sabe qual é o argumento deles? Com esse dinheiro dava para dar muita bolsa à família. Era muita cesta básica. Ia resolver o problema social de muita gente. E aí murmuram contra ela. Mas olha o versículo 6. Está escrito assim: mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo. Então tem indignação, tem murmuração, tem molestação. Ô, gente, molestar hoje
da cadeia. É crime. Se Jesus não saísse em defesa de Maria, os apóstolos teriam molestado Maria. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você está fazendo a obra de Deus? As pessoas estão criticando? Continue fazendo. As pessoas estão murmurando? Continue fazendo. As pessoas estão molestando você? Continue fazendo. Porque tem gente, eu acho que aqui não deve ter, viu, pastor? Sabe crente hipersensível? Conhece crente hipersensível? Crente cristal? Sabe o que é crente cristal? Qualquer coisinha se melindra. Qualquer coisinha também eu vou sair da igreja. Eu até quis trabalhar, mas comecei a trabalhar, começaram a me criticar. Também eu não faço mais nada na igreja. Conhece gente assim? Faça apesar das críticas. Quinta lição que aprendemos com Maria. Vamos recordar as 4 primeiras? Primeiro, ela fez o que pôde. Segunda, ela fez seu melhor. Terceira, ela fez sacrificialmente. Quarta, ela fez apesar das críticas. Quinto, ela fez só para agradar a Jesus. Vamos entender isso aqui. Lá em João 12, o texto paralelo, somos informados de que Maria solta os cabelos para enxugar os pés de Jesus. Para a cultura brasileira significa o que é isso? Nada, nada, só um gesto de humildade. Mas para a cultura judaica isso era um escândalo. Uma mulher não podia soltar os cabelos em público. Isso era o mesmo que dar margem para dúvidas sobre a sua reputação. Agora preste atenção numa coisa. Quando você ama Jesus, quando você tem um coração assim grato a Jesus, quando a sua alma está assim despejando em catadupas, torrentes de gratidão a Jesus, você não consegue ficar muito engessadinho, sabia? Você acaba quebrando o protocolo, você acaba rompendo paradigmas, você não fica mais preocupado o que as pessoas vão pensar de você, o que as pessoas vão falar de você, que você só tem um vetor que governa a sua vida, é agradar ao Senhor Jesus. Irmãos, às vezes na igreja tem que agradar tanta gente, não. Tem que agradar o fulano, tem que agradar o beltrano, tem que agradar o ciclano, tem que agradar este, tem que agradar aquele. Tem hora, Arão, até no culto você fica preocupado. Meu Deus, se eu levantar a mão, alguém vai pensar que eu sou um pentecostal. Mas se eu chorar, vão dizer que eu sou um piegas. E aí você fica todo engessado, preocupado com o que o outro vai falar, vai pensar de você. Uma coisa é muito importante, você e eu devemos agradar somente a Jesus. Eu não estou dizendo com isso que você está livre para desagradar todo mundo, não. O que eu estou dizendo para você é que o único vetor que deve governar a sua vida é agradar ao Senhor Jesus. Sexta lição. Ela fez a pessoa certa. Olha comigo os versículos de número 6 e 7. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Vamos entender aqui. Jesus está defendendo aqui a causa, a tese de que os pobres não merecem atenção e prioridade na assistência, no cuidado, no zelo. Não, absolutamente não. Claro que não. Aliás, você e eu vamos, no dia do juízo final, prestarmos contas a Jesus Cristo por esse quesito aqui. Está lá em Mateus 25, 31 a 46. Quando ele vier na sua glória, vai se assentar no seu trono, vai julgar as nações, vai colocar uns à direita, dizendo: vinde bendito de meu Pai, vai colocar outros à esquerda, dizendo: apartai-vos de mim, malditos. E as pessoas vão perguntar: e o que nós fizemos? Sabe o que elas fizeram? Nada, só deixaram de fazer. Jesus disse: eu estive com fome e não me deste comer, com sede não me deste beber, nu e não me vestiste, forasteiro e não me abrigaste, doente não foste ver-me, e eu estava preso e não me visitaste. Quando te vimos assim? Todas as vezes que deixaste fazer um desses pequeninos, a mim o deixaste fazer. Entendamos isso, irmãos, é como aquele filme. Tem hora que Jesus esconde o seu rosto atrás do rosto de um mendigo.
Tem hora que Jesus bate a sua porta com o rosto de um necessitado e faminto. A omissão é um grave pecado. Grave pecado. Agora preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Ninguém vai para o céu porque ajuda os pobres. Ninguém vai para o céu porque dá comida ao faminto. Ninguém vai para o céu porque dá roupa para o nu. Ninguém vai para o céu porque vai para o hospital fazer visita doente. Ninguém vai para o céu porque vai para fazer culto na cadeia. Ninguém vai para o céu porque é generoso em ofertar e em dar para as pessoas necessitadas. Você não ajuda os pobres para ir para o céu, você ajuda os pobres porque você já é cidadão do céu. Você não ajuda os pobres para ser salvo, você ajuda os pobres porque foi salvo pela graça. Ajudar os pobres não é a causa da salvação, é demonstração e evidência da salvação. Então Maria fez a pessoa certa. Sétima lição que eu aprendo com Maria. Maria fez não só a pessoa certa, mas Maria fez no tempo certo. Olha comigo, por favor, o versículo 8, a parte B. Olha aí, por gentileza. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Vamos entender isso aqui. A Bíblia diz, a partir de Lucas 8, que algumas mulheres, e cito o nome de algumas delas, que foram curadas e libertas por Jesus, juntamente com outras mulheres, prestaram assistência financeira a Jesus. Eu acho isso lindo em Lucas. Lindo. Eu queria que um dia você lesse Lucas nessa perspectiva. Porque não foram os homens, foram as mulheres. Lucas 8. Só que quando você vai ler lá, Jesus está começando o seu itinerário evangelístico nas cidades da Galileia e Pérea. Sabe quantas cidades com mais de 15 mil habitantes existia só na Galileia naquela época? 215 cidades. 215. Agora pense comigo que tem Jesus, tem os 12 apóstolos, tem as mulheres e muitas outras mulheres, então era uma comitiva. Agora, estrutura, para quê? Para hospedagem, para comida, para roupa, para calçado. Não tinha hotel, não tinha pensão como hoje. Não era um trabalho fácil, não era um trabalho barato. E elas estão lá acompanhando e custeando Jesus, bancando o ministério de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Jesus podia multiplicar assim pão e peixe, até coisa mais gostosa. Ele podia falar, parece a roupa mais bonita, a minha túnica mais bonita. Nada disso, ele foi sustentado pelas mulheres. Quando Jesus vai subindo para Jerusalém, porque já tinha dito para os discípulos e essas mulheres, que ele seria preso em Jerusalém, que ele seria crucificado em Jerusalém, para ressuscitar o terceiro dia, essas mulheres sobem com ele. Quando Jesus foi crucificado, só tem João lá em cima, de apóstolo. Essas mulheres estão lá. Quando Jesus foi sepultado, não tem mais notícia, nem João está lá, nenhum discípulo está lá. Mas essas mulheres, agora preste atenção o que Lucas vai dizer. Essas mulheres viram onde e como Jesus foi sepultado. Repita comigo, onde e como. Agora, eu quero que vocês acompanhem meu raciocínio. Que horas Jesus morreu? 3 da tarde. Que horas ele foi sepultado? A Bíblia não diz, mas você sabe de uma coisa. Tem que ter sido antes das 6 da tarde. Começava o sábado. Não podia fazer mais nada. Agora, quantas horas tem então entre a morte e o sepultamento? 3 horas. 3 horas é o tempo em que morreu. Ok, agora o que vamos fazer? Bom, o que vamos fazer? Bom, o que nós vamos fazer? O sábado vai chegar. Se ficar aqui em cima, vai ser comido por bicho. As aves vão comer. Então, vamos fazer o seguinte: nós temos que sepultar. E quem vai tomar essa decisão? Aí o José de Arimateia chega para o Nicodemos, os apóstolos não estão aqui, está todo mundo fugido, está todo mundo corrido. E nós vamos fazer. O que vão fazer? Você é senador, cara.
seu José de Arimateia, você é membro do Sinédrio, você tem uma possibilidade, um texto da Bíblia que diz que ele era senador. Você vai lá, porque você é autoridade política, conversa lá com o nosso amigo governador Pôncio Pilatos, para que ele libere o corpo dele. Tem que pegar um documento escrito, chancelado, e aí com a permissão, tirar o corpo da cruz, e agora limpar o corpo, e corre lá no mercado, compra roupa, compra perfume lá, correndo, e aí vem e faz, limpa o corpo, bota roupa, bota lençol, bota perfume, vão correndo, o sábado está chegando, bota lá no sepulcro, fecha, ufa, deu tempo. As mulheres viram o quê? Onde e como? Deixa eu encher a bola das mulheres agora um pouquinho só. Mulher não gosta de nada, o quê? Mal feito. Não gosta. Sabe como é que foi feito? Apressadamente. E elas viram onde e como. Pensaram assim, não está bem feito esse serviço. Sabe o que vão fazer? A hora que passar o sábado, nós vamos correr no mercado, vão comprar perfume e vão fazer esse serviço direito. Bem de manhã do domingo, lá vão elas, de noite ainda, com a grande pergunta: quem vai rolar a pedra para nós? Que a pedra estava rolada, era pesada, então tinha o sinete do governador e tinha um guarda na porta. Quando chega lá uma surpresa, a porta está rolada, o túmulo está aberto, elas entram, o túmulo está vazio. Quando elas saem, um anjo diz assim para elas: o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. Bendito seja Deus. Porém, o anjo está dizendo o seguinte: nesse quesito aqui vocês falharam. Vocês fizeram tanta coisa, mas vocês não anteciparam aquilo que um dia, lá em Belém, a Maria fez. Vocês não fizeram? Nunca mais vocês vão ter oportunidade de fazer, porque não precisa mais desse perfume. Maria fez no tempo certo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem coisa na vida que ou você faz hoje ou nunca mais você vai fazer amanhã. Se você tem que dar um abraço na sua mulher, dar um beijo no seu marido, dê hoje, porque amanhã você pode nunca mais ter essa chance. Se você tem que abraçar seu pai e sua mãe, dizer: eu te amo papai, eu te amo mamãe, faça isso hoje, porque amanhã você não pode ter mais essa oportunidade. Se você tem que pegar seus filhos no colo e dar um beijo neles, dizer: eu te amo, faça isso hoje. Se você tem que dar um abraço em um amigo, faça isso hoje. Se você tem que dizer para alguém: você é importante na minha vida, faça isso hoje. Se você tem que ajudar alguém, socorrer alguém, socorra hoje. Amanhã pode ser tarde. Amanhã você pode não ter oportunidade mais. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Quem tem pai e mãe vivo aqui? Pai e mãe vivo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Agora deixa eu fazer outra perguntinha. Quem tem pai e mãe aqui que não mora na mesma cidade que vocês? Levanta a mão. Bastante, hein? Então eu não sei como é que é o negócio aí não, mas pelo menos uma vez por semana você precisa ligar, sabia? Quanto tempo tem que você não liga para sua mãe? Quanto tempo tem que você não visita sua mãe e seu pai? Dá uma olhadinha lá, essa geladeira da sua mãe precisa ser trocada, viu? Faça enquanto é tempo. Eu fico muito chocado às vezes, pastor Luciano, com a nossa cultura brasileira, sobretudo com os nossos funerais. Sabe por que eu fico chocado, Antônio? Eu nunca vi ninguém receber tanto elogio quanto o defunto. Mas recebe elogio, hein? É uma rasgação de seda em cima do caixão. A grande pergunta é se aquela pessoa que está no caixão ali em vida escutou algum elogio daquele. Você já viu a quantidade de flor que o morto recebe? Hoje não faz sentido o morto receber mais flor que vivo. Eu fui num funeral em Vitória certa feita, eu contei 86 coroas de flores. Precisaram contratar um caminhão só para levar as flores. E eu fiquei do lado olhando, pensando: coitado do defunto, não consegue tirar um botão de rosa a mais, para que tanta flor para ele? Você sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a dor do remorso é mais forte.
a voz do remorso é mais forte do que a voz da gratidão. Manda a flor enquanto está vivo, depois que morre não adianta mais. Eu quero encorajar você a abraçar seu pai, a abraçar sua mãe, a abraçar o seu irmão, a abraçar o seu filho, a abraçar seu marido, a abraçar sua esposa, a abraçar seu irmão da igreja, enquanto é tempo, para você não chorar de remorso depois, enquanto é tempo. Vocês lembram do Saul e do Davi? Do Absalão e do Davi? Meus irmãos, sabe quantos anos o Davi ficou sem conversar com o filho dele, Absalão? Sabe quanto tempo? 11 anos. 11 anos. Aliás, o Absalão precisou fugir de Israel. Com muito esforço de Joabe, o Absalão teve permissão para voltar para Jerusalém, mas Davi mandou um recado para ele: pode voltar, mas não quer ver a cara dele. Ele lá e eu cá. Já pensou o que é que um filho escutar este um pai, ou um pai escutar este um filho? Depois de 7 anos de mágoa, de gelo, de silêncio, um dia Absalão mandou um recado para o pai dele assim: papai, se o senhor tem alguma coisa contra mim, que o senhor me mate, mas conversa comigo, fala comigo, eu não aguento mais essa distância. Sabe o que o Davi fez? Recebeu o filho no palácio, deu um beijo no rosto dele e não falou uma palavra para ele. Sabe o que aconteceu? O Absalão saiu da presença do pai, foi para a porta do palácio, furtar o coração do povo. Sabe quanto tempo? 4 anos. Agora preste atenção comigo, Davi era um estadista, Davi era um guerreiro, Davi era capaz de pescar a conspiração no ar. Sabe por que Absalão fez isso? Para chamar a atenção do pai, para ver se o pai vinha brigar com ele, para ver se o pai vinha pelo menos discutir com ele. Davi não fez nada. 11 anos se passaram. Agora o Absalão não quer mais conversar com o pai, não quer mais o perdão do pai, não quer mais reconciliação com o pai, quer matar o pai, quer tomar o trono do pai. E Davi tem que travar a mais amarga batalha da vida dele contra o filho, porque qualquer resultado é ruim. Matar o filho, ganhar a guerra. Que graça tem isso? Perder a guerra é ser morto pelo filho. Que graça tem isso? Nessa guerra, Absalão morre e Davi chora. E Davi diz o seguinte: ah, meu filho Absalão, Absalão, meu filho, quem me dera ter dado minha vida por ti. Tarde, Davi. Agora o menino não escuta mais. Eu quero encorajar você em nome de Jesus a valorizar seu pai, a valorizar sua mãe, a valorizar seu filho, a valorizar sua filha, a valorizar seu irmão, a valorizar sua família, a valorizar as pessoas que você ama. Não fique gelado, não fique frio. Se você tem que fazer alguma coisa, faça hoje, para você não chorar a dor do remorso amanhã. Última lição. Vamos repetir as 7 primeiras? Vamos lá? Ela fez o que pôde. Ela fez o melhor. Ela fez sacrificialmente. Ela fez, apesar das críticas. Ela fez só para agradar a Jesus. Ela fez a pessoa certa. Ela fez no tempo certo. 8º lugar, ela fez com reflexos para a eternidade. Olha o versículo 9. Jesus diz assim: em verdade vos digo, em todo mundo onde for pregar o evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. Pense comigo nisso. O que aconteceu dentro de uma casa pequena, humilde, na aldeia de Betânia, no recesso daquele lar, é contado dos eirados da história e trombeteado nos ouvidos do mundo. Hoje, 29 de abril de 2018, essa profecia de Jesus se cumpre mais uma vez no templo da Igreja Presbiteriana de Vila Operária, Maringá, Paraná, Brasil. A grande pergunta hoje é esta: o que é que você está fazendo hoje que vai ter reflexo nas futuras gerações? Nós estamos vivendo uma geração egoísta demais, só olha para o seu umbigo,
só pensa em si. E eu quero terminar essa mensagem de hoje trazendo 2 exemplos. E quem foi para o acampamento, me perdoe, mas eu vou repetir um dos exemplos que eu dei no acampamento. Eu vou dar um exemplo negativo e vou dar um exemplo positivo. O negativo eu vou tirar da Bíblia, o positivo eu vou tirar da história da igreja. O negativo é do rei Ezequias. Diz a Bíblia que Ezequias está lá em 2 Reis, capítulo 20, começou a reinar com 25 anos, reinou 29 anos, morreu com 54 anos. A Bíblia diz que 14 anos depois que ele começou a reinar, tornou-se um homem rico, opulento, poderoso, um grande exército, grandes construções, fez reformas extraordinárias em Judá, experimentou um grande reavivamento espiritual. Mas diz a Bíblia que quando ele estava no auge do seu governo, com 39 anos de idade, ele enfrenta 2 problemas. Um ataque político do grande e poderoso Império Assírio, que entrincheira Jerusalém e manda um recado insolente para ele: se renda, porque Deus nenhum poderá livrar você da minha mão. Se não bastasse isso, com 39 anos de idade, ele enfrenta uma doença mortal, e Deus manda o profeta Isaías na casa dele, com um recado: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Diz a Bíblia que o rei chorou, que o rei orou, e que Deus ouviu a oração, que Deus viu as lágrimas, que Deus atendeu rapidamente, e o profeta não tinha saído da cidade ainda, quando Deus disse para ele: Isaías, volta lá para falar para Ezequias, príncipe do meu povo, que eu ouvi as suas lágrimas, que eu ouvi a sua oração, que eu vou curá-lo da sua doença, que eu vou libertá-lo do poder da Síria, e no 3º dia ele subirá à casa do Senhor. Quando o profeta chegou, deu um recado para ele, o rei perguntou: que sinal Deus vai me dar que ele vai me curar? E o profeta perguntou: o que você quer? Que a sombra do relógio de Acais retroceda 10 graus ou avance 10 graus? O rei pensou: já que Deus vai fazer um milagre, eu quero um milagre maior. Relógio anda para frente, mas relógio não dá marcha ré, então eu espero que o relógio retroceda 10 graus. E Deus interferiu na estrutura do universo para atender à necessidade do rei Ezequias, respondendo à oração de Isaías. Sabe o que aconteceu? Em vez do rei, ao receber esse duplo milagre, se humilhar, diz a Bíblia que o coração dele se exaltou. Exaltou. Preste muita atenção nisso. Sabe quem abençoa a gente? Deus. Sabe quem dá saúde? Deus. Sabe quem dá prosperidade? Deus. Sabe quem promove você? Deus. Sabe quem leva você para frente? Deus. Então cuidado com orgulho. Cuidado com orgulho. O coração dele se exaltou. Sabe o que Deus fez? Deus mandou o profeta de novo na casa dele. Porque ele tinha recebido uma comitiva da Babilônia. O rei da Babilônia, ao ouvir esse milagre, escreveu uma carta, comprou presentes, mandou para ele, para congratular-se com ele. Quando ele recebeu essa comitiva da Babilônia, ele abriu a sua casa, ele abriu seus tesouros, ele abriu o seu palácio, ele mostrou sua riqueza, ele mostrou sua fortuna, ele mostrou seu arsenal bélico, ele mostrou tudo que ele tinha, a glória dele, o poder dele, a fama dele, e não deu uma palavra de agradecimento a Deus. Aí o profeta chegou e perguntou assim: estou sabendo que você recebeu visita internacional? Recebi uma comitiva. E de onde era? Lá da Babilônia. E aí o que você fez? Eu mostrei tudo que eu tenho, abri tudo, não escondi nada, a minha casa, meus tesouros, meu arsenal, tudo eu mostrei. Mostrei quão grande eu sou. Aí o profeta disse: pois agora você vai escutar a palavra do Senhor. Essa Babilônia amanhã vai ser um grande império. Sabe o que vai acontecer? Essa Babilônia vai voltar e vai saquear tudo que você e seus pais antes de você ajuntaram. Tudo, vai levar tudo embora. Segundo, dos filhos que tu gerares vão ser levados cativos para a Babilônia. Terceiro, dos filhos que tu gerares vão ser feitos eunucos para servirem no palácio. Eles vão ser castrados e eles não vão poder gerar. Isso aqui é uma tragédia maior que essa. Sabe qual foi a resposta do rei para o profeta? Boa é esta palavra que tu disseste. Espera um pouquinho só. Acho que você não entendeu o que eu falei. Eu estou falando que a Babilônia vai tomar tudo, que os seus filhos vão ser escravos, que os seus filhos vão ser castrados, e você vem me dizer que boa essa palavra. Você entendeu o que eu falei? E ele justificou e disse assim: boa esta palavra que tu disseste, porque pelo menos eu terei paz nos meus dias. Sabe o que ele está dizendo, trocando em miúdos?
Quando isso acontecer, eu já empacotei. Quando isso acontecer, eu não estou mais aqui para contar história. Depois que eu morrer, que se dane as futuras gerações, eu não estou nem aí. Triste, não? Muito triste. Quero dizer para você, pai, para você, mãe, para você, avô, para você, avó, que você precisa estar comprometido com as futuras gerações. Que você não pode abrir mão da salvação de seus filhos. Que você não pode sair da brecha até que seus filhos sejam resgatados. Você não gerou filhos para a morte, você não gerou filhos para o cativeiro, você não gerou filhos para povoar o inferno. Seus filhos são herança de Deus, seus filhos são promessa de Deus. Não desista deles. Mas agora eu vou lhes dar um exemplo positivo para encerrar. Vou pegar da missiologia, o missionário David Livingstone. Ele foi para a África, ele era um missionário inglês. Dedicou os seus dias todos na África, servindo a Deus com alegria, com entusiasmo. Lá ele foi atacado por um leão. O leão quase que destroçou o seu braço direito e ele ficou com o braço mirrado. Mas permaneceu lá, adoeceu lá, morreu lá na África. Quando ele morreu, os ingleses foram para a África para pegar o corpo dele e sepultá-lo na Inglaterra. Os africanos disseram: vocês podem até levar o corpo dele, mas o coração dele não. Ele amou a África, ele serviu a Deus na África, e o coração dele vai ser enterrado aqui na África. Sabe o que fizeram? Abriram o peito dele, arrancaram o coração dele e sepultaram o coração dele na África. Quando você vai a Malawi, lá tem uma catedral de chão batido, e tem uma placa de bronze na parede com os seguintes dizeres: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Levaram o corpo dele para Londres, na Inglaterra, e sepultaram-no na abadia de Westminster, onde estão sepultados os reis e os nobres da Inglaterra. O túmulo mais visitado na abadia de Westminster não é dos reis nem dos nobres, é de David Livingstone. E lá tem uma placa de bronze com os seguintes dizeres: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Oh, amados, que Deus nos ajude a viver de tal maneira que depois que partirmos, a nossa vida ainda continue inspirando pessoas a viver para a glória de Deus. Que Deus nos ajude a imitar essa mulher que viveu aos pés de Jesus, para aprender, para chorar e para agradecer, fazendo o que pôde, fazendo o seu melhor, fazendo sacrificialmente, fazendo apesar das críticas, fazendo só para agradar a Jesus, fazendo a pessoa certa, no tempo certo, com reflexos para a eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.